Olá, seja muito bem-vindo ao Miragem. E no episódio de hoje, que é um episódio especial, porque ele marca o encerramento da nossa primeira temporada. E a gente vai conversar hoje sobre o que nos torna mais humanos em um mundo que está praticamente dominado por algoritmos. E se a gente for analisar, cada vez menos a gente confia em pessoas e em instituições, não é assim? E cada vez mais a gente confia em máquinas e empresas de tecnologia que acabam se tornando esses novos centros de poder. E tem mais um tema que nós vamos abordar hoje, que é a promessa da longevidade radical, que começa já a redesenhar a vida como conhecemos. O que isso diz sobre o futuro da humanidade? E como sempre, eu tenho o prazer de compartilhar essa mesa com dois queridos amigos e parceiros aqui, Sam e Dana. Tudo bem, Gabas? Prazer estar aqui nesse final de primeira temporada para falar de um tema aí super atual. Perfeito. Tuta Neto. E aí, Gabas, tudo bom? Bom estar aqui. Pô, vamos aí para esse final de temporada. Foi uma temporada incrível aí. Cada episódio que a gente discutiu temas relevantes. Falamos sobre o futuro aí da humanidade, sobre inteligência artificial, robótica. Estou bem feliz aí com o nosso conteúdo. Perfeito. Foram 18 episódios já, por isso que estamos... 18? Foram 18 episódios no total. Bastante, a gente teve uma sequência de episódios. Temporada longa. Temporada longa. A gente começa, acho que em agosto, e praticamente todas as semanas a gente esteve aqui reunido com esse objetivo que o Tuta comentou, né? Da gente poder compartilhar com vocês o que está acontecendo no mundo e que de fato vai impactar a sua vida, vai impactar a vida do teu trabalho, dos teus negócios, da tua família, da humanidade como um todo, né? Porque é a tecnologia que vai ditar os novos ritmos da humanidade, os novos rumos da humanidade. Então, realmente foi uma experiência muito bacana esse primeiro episódio. Já a gente está de volta aqui, mas hoje é um dia especial para a gente poder fazer um resumo aqui, traçar novos temas, novos pontos. Vai ser muito especial, vai ser muito divertido. Então, vamos lá. Nós vamos começar hoje fazendo um giro rápido de notícias, algumas notícias que a gente selecionou aqui que são extremamente relevantes. A primeira notícia que eu queria comentar é uma notícia que aconteceu há alguns dias, acho que o Sam é a pessoa ideal aqui para estar falando sobre isso, que é o fato da NVIDIA atingido um valor de mercado de 5 trilhões de dólares. Primeira empresa, né, da história que atingiu esse valor, superando o Apple, superando o Google, Microsoft, né, sempre tem uma corrida disso. Foi o primeiro, e aí a gente já falou disso, da importância da NVIDIA para a IA. A NVIDIA, ela ganha em vários cenários, né? Então você tem o primeiro cenário que a gente vai falar assim, eu vou querer rodar uma IA interna no meu escritório. Você vai ter que comprar uma placa da NVIDIA. Exato. O segundo cenário é que você usa o cloud da NVIDIA, você tem um problema de IA para processar, é um problema grande, você vai lá e usa a nuvem da NVIDIA. E o terceiro é quando você usa o chat GPT, quando você usa o Cloud, quando você usa eles têm embedado, as placas deles são da NVIDIA. E a NVIDIA fez uma estrutura que para o GPU, né, que é o Graphic Processor Unit, que foi um avanço, porque até então o computador só usava o CPU, e que a estrutura inteira de IA foi baseada nisso. Então, é meio que as outras estão seguindo um protocolo. Ainda não tem nenhum concorrente no mesmo nível. A NVIDIA está investindo muito. E tem pedido até sei lá quanto. Não sei quantos bilhões de pedido tem contratado. Agora, o presidente da NVIDIA, ele falou, acho que ontem, que ele acha que a IA chinesa vai passar as americanas. Então ele tem essa preocupação, dizendo assim, a gente está ganhando o jogo, mas os caras estão fazendo mais barato, eles estão mais rápidos, a gente precisa ajeitar as leis, os entendimentos, a regulação, energia também. Energia e lá anda bem. E para complicar, não sei se vocês viram, o Trump vai ter o G20, com as 20 maiores nações do mundo, na África do Sul, e seria para discutir protocolos mundiais para IA, para criptomoedas, para energia, para sustentabilidade disso. O Trump não vai mandar ninguém dos Estados Unidos. E ele falou que não vai porque os fazendeiros sul-africanos, os afrikaners, que são tipicamente homens brancos, acho que vieram da Holanda, eles estão sendo maltratados pelo governo. Só que aí, sem Estados Unidos, o negócio já vai meio pro vinagre, porque, assim, como que você vai discutir protocolo sem o país principal? Né? Então, miou isso, mas
é um enigma, assim, né? Em algumas áreas, porque que alguma regulação tem que ter, mas ninguém sabe como vai ser, e aí o risco fica em aberto. É tudo muito novo. Ô, Tuta, até uma coisa curiosa, né? Nós vamos falar disso mais para frente no nosso bloco mais filosófico, que a gente vai discutir mais futuro, mas alguns dados curiosos, né? Quando você fala de 5 trilhões de dólares, para dar uma dimensão, talvez, para aqueles que não sabem que é um número exorbitante, mas não conseguem mensurar muito isso, o PIB do Brasil é 2 tri alguma coisinha. Né? 5 tri de dólares seria o terceiro maior PIB do mundo de países. Só estaria atrás de Estados Unidos e China. A Alemanha tem um PIB de 5 e alguma coisinha, então basicamente nível de Alemanha, que seria o terceiro maior PIB, depois tem Índia, Japão, Índia e tal, e aí vai. Mas o fato é que nós estamos falando do terceiro maior país do mundo sendo uma empresa. E várias outras empresas aí com 4 tri de valor. Mas o PIB é o valor feito todo ano, né? O valor da empresa é um valor estipulado para a empresa, né? Para o resto da vida. Não é o quanto ela gera mesmo assim, por ano. Então, mesmo assim, se você perguntar assim, quanto o Brasil precisaria trabalhar para comprar a NVIDIA? Todo mundo trabalhando mais de 2 anos, 2 anos e meio. Só para comprar uma empresa. Uma empresa. Assim, se a gente quisesse adquirir a NVIDIA para virar estatal, e ninguém faz mais nada, só faz... Não gasta com absolutamente nada, todas as riquezas produzidas no Brasil, em 2 anos e meio de trabalho de 220 milhões de pessoas para conseguir comprar uma empresa. Mas sabe, mais do que isso, até um outro dado aqui antes de você seguir, com 5 tri de dólares você compra os Emirados Árabes, você compra quase a Suíça. Se você pegar todas as terras da Suíça, todas as empresas da Suíça, tudo que tem dentro da Suíça, dá muito próximo de 5 trilhões de dólares. O que você prefere? Comprar a Suíça? Ou ter uma empresa? Comprar a NVIDIA? Não, uma pergunta boa. Acho que eu prefiro comprar a Suíça, no meu caso. Você é um país para você. Mas tem chocolate e tem esqui. Esqui, chocolate, tem segurança, tem uma coisa boa lá. A NVIDIA a gente não sabe, né? Vai que dá um chinês louco aí, faz um negócio melhor. Essa semana não tá na pauta, mas também falando da NVIDIA, o Michael J. Burry fez uma aposta gigante, né, contra a NVIDIA, acho que até foi responsável por uma queda nas ações aí no final da semana passada, mas hoje já voltou, então assim, não sei se vai dar efeito. E também falar que o Mirage, querendo ou não, a gente deu uma certa acertada na previsão, porque a gente falou há poucos episódios atrás que em breve a NVIDIA vai estar valendo 20 trilhões de dólares, até teve um debate aqui, mas esse ano ela foi a primeira empresa a alcançar 4 trilhões de dólares. 5. Foi a primeira não muito de 4, tempo, no mesmo ano. 5, ou seja, ela vai alcançar 10, 12 nos próximos 3 anos. Entendeu? Porque é uma escala. Ou vai estourar a bolha da AI, como falam aí. Então, difícil estourar a bolha. Acho mais fácil ter concorrentes de peso na China. Não, saiu um relatório na semana passada do Banco Mundial, em que o presidente do Banco Mundial falava assim, tem 3 bolhas no mundo. Tem que ficar atento. Uma é de IA, uma é de cripto e uma é da dívida dos países que está muito alta. Mas quando ele fala de IA, e você vai ler... Que é tudo a mesma bolha. Ele fala o seguinte, a IA vai vingar, isso é certo. Mas assim como aconteceu na .com, teve um monte de empresa que quebrou, mas a tecnologia ficou. É normal no negócio da IA que você tem um monte de empresa, algumas vão prosperar, algumas vão falir. 90% vão falir, é óbvio. E isso faz parte do circo de ruptura. Assim como as criptomoedas. Acho que a bolha, na minha interpretação mais recente aí, apesar de eu não ser economista nem nada, eu vejo que a bolha, o problema é o loop das pessoas pegando dinheiro, ganhando na valorização da empresa, pegando essa valorização, pegando mais dinheiro, e é tudo um dinheiro que não existe, é um M2, um M3, um M4, e você está gerando ali e é o mesmo problema dos países, pegando um empréstimo num valor que não existe, então assim... E a criptomoeda também. A criptomoeda é exatamente o mesmo problema. O cara vai lá, ele pega 100 mil dólares, aí ele bota no Bitcoin. Bitcoin cresceu 1000% no ano. Aí ele pega esse dinheiro que ele rendeu, pega mais dinheiro. Pega empréstimo em cima disso. E assim... E o dinheiro não existe. O fato é que todo mundo sabe que o dinheiro não existe. O dinheiro do mundo, ele não existe. A gente tem muito menos dinheiro do que de fato está projetado em valor. Então, assim, a bolha existe. Agora, se ela vai estourar, eu acho que é outra questão, porque aí vai quebrar todo mundo, aí vai estourar tudo. Mas eu acho que acontece o que o Sami falou, esses ajustes acontecem, né? A gente falou de cripto. O cripto vem se ajustando já há bastante tempo, né? Então, volta e meia tem ajuste, a maioria das criptomoedas que foram lançadas não vale nada, né? A maioria não vale nada. Sobrou quantas? Muito poucas que, de fato, têm uma sustentabilidade. Eu acho que é a mesma coisa em A. Mais de 90% das empresas que entraram, não vai acontecer nada, vai como todo o mercado. Mas algumas sobram, e essas que sobram depois desse ajuste, tende a valorizar bastante. Mas quer ver uma coisa nessa linha de captar dinheiro?
você disse, que você está coberto de razão. O faturamento da OpenAI dos últimos 12 meses foi 13 bi de dólar. Eles estão projetando, eu vi uma entrevista do Sam Altman dizendo que talvez vai fechar esse ano com 20 bi de dólar. O que é sensacional, até porque 70% disso é receita de assinantes, que pagam lá o GPT Plus, o Pro e tal, e 20 dólares, 200 dólares por mês. Sim. Só que o Sam vive dizendo, cantando tudo que é canto, dizendo que ele vai investir nos próximos anos 1,5 trilhões de dólares em data center, em saber de onde vai vir esse dinheiro. Agora eu queria saber, uma empresa que vende, 20 que seja, vamos dizer que bate 20, como é que você arruma 1,5 tri? Não é uma conta muito simples de entender. É o cara que vem aqui, a NVIDIA vem e fala, não, vou botar 400 pau no GPT. Aí o GPT fala, eu vou botar 500 pau ali. É tudo o mesmo dinheiro, entendeu? É o mesmo dinheiro que vem pra cá, aí ele bota lá... Aí já contou pros dois. Banco, vai contou pros dois. Como se tivesse esse dinheiro. Exato. Aí é a bolha, entendeu? Você vai estudar o que acontece lá, por exemplo, principalmente na Califórnia, nessa entrevista do Elon Musk, ele comentou bem, assim, o que vai de dinheiro para manter a população zumbi, os drogados lá do centro de São Francisco, de Los Angeles, é assim, por pessoa, as ONGs as que cuidam e tal, que fazem, mas recebe, assim, 90 milhões de dólares por ano por pessoa. Então, eles não têm nenhum interesse. É um número, assim, é uma cifra, é um absurdo, assim, eu não sei se é exatamente 90, mas tipo 9 milhões, é um número, assim, o quê? De dólares de benefício que o governo federal dá para cuidar da vida dos zumbis drogados, todas as pessoas que falam. É um volume de dinheiro assim absurdo, não sei exatamente esse número, mas é um negócio totalmente desproporcional. E aí qual é o interesse do governo da Califórnia e dessas... Ninguém quer resolver esse problema. Então eles sabem que são os traficantes, mas se eles prendem os traficantes, acaba o zumbi. E se acaba o zumbi, acaba o dinheiro. Então eles têm que manter essa zumbizada alimentada num grau... Mas o dinheiro não vai para outro lugar melhor, não gera emprego, não gera inovação. Mas é um problema público. Quanto que isso não acontece no Brasil também? Você vai abrir as verbas, os orçamentos, as coisas, você fala, meu Deus, é dinheiro do contribuinte. Aqui no caso do Brasil, é dinheiro nosso. Né? Nos Estados Unidos, dinheiro do taxpayer, né? do pagador de imposto americano. Então é um problema isso está acontecendo de uma maneira generalizada, mas é um fato. Agora, se está ruim assim nos Estados Unidos, o que dirá do Brasil? Isso aqui o problema é que a gente é pobre, né? Quando você é rico, você tem uma gordura para queimar, você tem, né? Você pegar o próprio PIB americano, não é? 27 30 tri de dólares. Então, quer dizer... Eu acho mais crítico a guerra cultural, entendeu? Como é que chega nesse nível, né? Não sei, mas eles têm gordura para queimar. Eles falharam, o capitalismo tá mostrando que falhou, entendeu? Assim, não falhou na execução, mas falhou em criar relação com as pessoas, né? É uma geração frustrada que perdeu todos os valores. Eu não sei onde exatamente se perdeu aí, como que isso aconteceu, mas... é um processo, né? Essas coisas não são do dia pra noite, né? Não é do dia pra noite, mas não foi tanto tempo assim, né? Não sei dizer. Vamos lá. Bom, antes, quero dar um recadinho rápido pra vocês. O Mirage tem o apoio da Fresh Codes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir. freshcodes.com.br. Vamos seguindo aqui. Bom, então esse era um ponto que eu queria comentar aqui, que eu acho que é um ponto interessante. Você até puxou a questão do Jason Wang, né, do Estúdio de Vida, afirmando que a China vai vencer essa corrida de inteligência artificial contra os Estados Unidos. E nós estamos falando de Jason Wang, que é o fundador, CEO da NVIDIA. Que é um dos homens mais ricos do mundo. Certamente um dos homens mais inteligentes do mundo, mas por dentro de toda essa situação, para ele comentar isso e dizer que a China vai levar essa história, obviamente ele sabe o que ele está dizendo. Mas também está levantando dinheiro para infraestrutura, para ele não acontecer, claro. Ele também quer levantar uma bandeira para o Trump e falar assim, se não incentivar aqui... Você vai perder. Se não regular aqui, vai dar ruim. E nessa linha de regulação, Tutu, isso é uma coisa, você deve ter visto, que a China tentou convocar, fizeram tipo um contexto lá da APEC, né, eles fizeram uma proposta de um corpo regulatório de IA global para combater, de uma certa forma, para equilibrar as forças dos Estados Unidos nessa história. Então ele está tentando já, o Xi Jinping, que é o presidente da China, criar essa estrutura, que obviamente ele aqui vai comandar essa história toda, para ser esse contraponto para os Estados Unidos nessa guerra. Onde? No COP30? Onde que ele fez? Não, ele propôs, eu não sei exatamente onde foi,
mas foi nesse... Na PEC. Na PEC, né? Na PEC justamente para contrabalancear e fazer esse... Eu li essa notícia na Reuters. Então, mas é um movimento já de mais polarização no mundo. E eu acho que um dos motivos que o mundo entrou nessa situação muito complexa é por causa dessa polarização, viu? Até voltando um pouco no teu... A PEC é a união lá, Ásia-Pacífico. Ásia-Pacífico e Econômico. Como eu falei, todo mundo estava esperando o G20 para entrar num acordo de ato. E não vai ter. E aí isso frustrou muitas expectativas, né? Porque aí fica bloquinho negociando, acordo bilateral... A própria China falou hoje, né? Hoje é o dia da gravação, né? Dia 10 de novembro, que lembra que a China estava restringindo a exportação dos semicondutores, das terras. Sim. Agora liberou, mas é por um período curto, então a gente não sabe. Ainda tem uma questão também de risco logístico, né? As empresas tomaram algumas estratégias, tem um risco logístico. Qual que você acha que é a possibilidade de haver um acordo entre Estados Unidos e China, como as duas maiores potências econômicas, para tentar desenvolver isso juntos em prol da humanidade? Você acha que é totalmente utópico? A gente não sabe os bastidores, né? Eu tenho essa teoria. A gente não sabe se eles estão alinhados lá, porque um depende do outro, né? Um tem uma matéria-prima para produzir, o outro tem o material final. Acho que existe sim uma guerra, os dois querem ser o melhor, mas acho que tem uma colaboração lá no final do dia. Sei lá. Quando você fala de passar conhecimentos verdadeiros, eu acho lindo. O problema é quando você começa a passar condicionamentos para meio que criar uma sociedade também, né? robótica, o que vai passar? Você vai botar um negócio na sua cabeça e você não sabe as outras mensagens, né? Acho que esse é o maior perigo. Acho que esse é o grande perigo. Informação. Esse é o grande perigo. Então a tecnologia, ela força a mudança, né? Todo mundo no final é obrigado a migrar. É igual você falar, eu não quero usar celular. Quero ter um smartphone. Não tem opção. Não é uma opção ter um smartphone. Não é uma opção. Hoje em dia é obrigatório. Não, tanto que existem 12 bilhões de smartphones do mundo para 8 bilhões de pessoas. Tem mais de um smartphone por pessoa, né? Então, é um exemplo vivo. É um jogo mas você não acha, Tuta? Às vezes eu fico pensando, você fala, poxa, no que isso difere de hoje? Tudo bem, hoje você tem um device, né? Você precisa ter uma interface que você tem acesso a todo esse conhecimento. O que nós estamos dizendo, talvez, era uma ferramenta que te passa esse conhecimento. Não necessariamente conhecimento é habilidade. Né? São coisas distintas. Você pode ler tudo sobre boxe ou jiu-jitsu, só que se eu nunca entrar num ringue e treinar, eu não sei lutar. Né? Não é porque eu sei a teoria que eu conheço, que eu sei a prática, ou para qualquer esporte ou para qualquer habilidade específica em si. Sim. A gente não sabe até onde isso vai do ponto de conhecimento, porque do ponto de vista de conhecimento, hoje talvez você precisa de um celular, amanhã você tem já estão fazendo óculos, que o óculos já direto já parece ali o que você precisa saber na hora, acionar para o comando de voz, alguma coisa assim. Daqui a pouco o próprio pensamento você já acessa. Então, eu não sei até que ponto você tem essa questão de neurônio diretamente no cérebro, algum tipo de Neuralink que já faz, que te passa conhecimentos, muda tanto quanto que nós já temos hoje, que basicamente há segundos nós temos acesso a total conhecimento que a humanidade já tem. Não, a gente tem acesso, mas ter dentro do cérebro, acho que é um pouco Matrix, né? Igual o cara, senta lá, eu sei que tudo bem, ele ainda apanha lá do cara que já sabia, sei lá quantos anos, 10 anos... Mas o cara já sabe fazer todos os movimentos, pô. Tocar piano. Habilidade, né? Tocar piano, que demora uma vida. Exato. Por exemplo. É difícil. Beleza, a mão, porque é muscular, né? O piano não é só a teoria, tem o lado do músculo. Mas, pô, você decorar todas as harmonias, conhecer todas as regras. Sim, as partituras, tudo decora, então. Seria uma vantagem, mas eu acho que o perigo não é isso. O perigo é o uso indevido. Você não sabe como que sempre, vai entrar no seu cérebro. Como sempre, né? Como sempre. Sim, se a gente pudesse ter uma confiança, né, que existe uma boa intenção, que existe um grau de consciência, mas tudo seria maravilha, né? Porque essas tecnologias, no fundo, elas podem e têm o poder de transformar a humanidade para um infinitamente melhor. O problema é justamente essa desconfiança. Nós vamos abordar isso no segundo bloco do programa, essa questão da confiança, que é um grande tema que a gente enfrenta hoje na humanidade como um todo, não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar, mas vou deixar para o segundo bloco. Sequência nessa questão do implante de neurônios, questão de notícia. Começou a sair de alguns relatórios na área de educação. Tem um relatório que eu li que chama Beyond Memorization, Redefining Rigor in the Age of AI. Quer dizer o quê? Que é, além da memorização, redefinindo essa questão do rigor de aprendizado na era de inteligência artificial. E é um relatório que faz uma crítica veemente, até mostrando com dados, embasando tudo, o tanto que as escolas precisam ser forçadas a repensar
o que é aprendizado, o que é esse aprendizado rigoroso, de fato, né? Como que você aprende. Porque a base de tudo sempre foi muita memorização, sempre foi a base de todo aprendizado no mundo inteiro. De repente, a hora que a gente chega no mundo atual, que como eu estou dizendo, talvez não seja por implante direto do conhecimento, mas um celular, qualquer coisa, um óculos, você tem acesso a todo o conhecimento. Será que faz sentido você gastar na educação básica 12, 13 anos da vida para memorizar? E a gente sabe que a maior parte desses conteúdos ficam em memória de curto prazo e elas desaparecem depois, porque se você não tiver aplicação, repetição, reforço, é aquilo que se perde. Quanto que você já aprendeu, que já não lembra mais. Imagina, você me está falando de piano. Eu já fui pianista na minha vida, já formado, piano clássico e tal. E aí, deve fazer uns 20 e poucos anos que eu não toco, que eu não sento e toco. Ainda tenho 2 ou 3 ou 4 músicas, eu ainda lembro que eu até consigo tocar, mas aquela biblioteca de coisas que eu tocava, não tem como tocar, não lembro mais nada. Né? E talvez eu não consiga nem ler partitura, ainda consigo ver, eu nem lembro mais as notas básicas ali dentro da pauta ali, você consegue ler. Mas quando começa, depende do clave, sol, fá, e fora da pauta e tal, começa a ficar muito mais complexo. Porque é assim a vida, a mente do cérebro humano, ele é falha, ele tem essa capacidade de esquecer. Então, eu acredito muito na aplicação prática de você mudar realmente totalmente a forma de aprendizagem para aprender a pensar, aprender a criticar, aprender a raciocinar, aprender a aplicar, interagir, e não só né? É que, assim, eu até acho que já falei isso em alguma palestra, a internet, de certa forma, era um HD, te dava mais informações disso. A IA, ela te dá uma capacidade cognitiva maior. Então, quando você puser isso, sei lá, num chip, ou mesmo um acesso mais imediato, dá um poder imenso, né? Agora eles já estão, a gente falou em alguns episódios, os óculos com IA, que não é aquele óculos VR, não, né? Óculos normal. É um óculos normal. Ray-Ban. Mas eu tenho o Ray-Ban, mas o meu acho que é a primeira geração, ele ainda é muito bobo, ainda não tem a telinha, agora acho que já tem uns com a telinha, né? Tem. E já... Tudo bem que deu pau no lançamento do Zuckerberg, do último lançamento dele não funcionou muito bem. Igual a gente. Com o tio Zuck pode acontecer com aconteceu com o Marquinho, vai acontecer com nós também. Bom. Não fiquem tão chateados se numa demonstração ao vivo não der certo na sua empresa. Bom, eu acho isso nessa questão de educação. Você tem algum comentário, Tuto? Eu acho que tem que repensar mesmo. Esse relatório ele vale por causa disso. Vamos repensar isso tudo, né? Acho que ninguém tem a resposta. Não é tão trivial assim. Mas acho que a memória, assim, é uma coisa muito louca, né? Às vezes a gente subestima a memória, mas eu acho que a inteligência das pessoas é muito baseada no tipo de memória que cada um tem. Que são bem diferentes, assim. Por exemplo, você vê uma pessoa que às vezes tem uma intuição de negócios. Pode ser que ela tenha um tipo de memória um pouco diferente, que faz ela lembrar nome de pessoas facilmente, ela lembra gesto, ela repara num detalhe da expressão, ela consegue ver se a pessoa está mentindo. E, por exemplo, grandes músicos, né? Um cara que tem um ouvido absoluto. O ouvido absoluto, tem gente que fala que é até um defeito, né? Porque você não consegue ver. Mas, por exemplo, o cara que tem uma boa memória musical... É um puta músico, por quê? Porque ele lembra dos arranjos, ele lembra bem dos intervalos. Então, assim, eu acho que a memória, ela é uma coisa que a gente não entende tão bem, né? A nossa inteligência, acho que varia do tipo de... Não, tem memória de curto prazo, de longo prazo. Que é o working memory. Reage bem rápido, consegue aprender coisas muito rápidas e depois esquece, mas consegue usar aquele conhecimento no tempo curto. Então, acho que a gente não entende muito bem a memória, mas eu sou a favor de uma educação mais filosófica, mas eu não sei o quanto a gente pode abandonar. Eu acho... Esse é um tema que eu estudo bastante, né? Tem um pouco na minha área. A memória é essencial, porque a gente só consegue processar no máximo 7 pedaços, 7 chunks, né, de informação. Essa é a capacidade do cérebro. Mais do que 7, a gente se perde, o cérebro não tem essa capacidade. Quando você memoriza, você junta, às vezes, vários pedaços numa coisa só. Então, acho que eu até falei aqui num episódio, você pega, por exemplo, um adolescente que não conhece matemática totalmente de cor, até 100 vezes 100, até qualquer número 3 no algoritmo multiplicado, um adolescente que saiba isso de cor. Para ele, qualquer cálculo que aparecer dentro desse universo que para ele já é memorizado, não ocupa espaço, porque aquilo já está integrado dentro dele. Então ele consegue juntar coisas muito maiores e consegue fazer essa articulação e dar uma resultante muito mais complexa que um cara, por exemplo, que não tem esse conhecimento, por exemplo, da tabuada, e aí para ele aquilo é um pedaço a mais. Então ele perde muito com relação ao outro, não só em tempo de produtividade, mas capacidade de aprendizagem também, né? Por exemplo, se eu peço para você decorar 12 números seguidos, você fala, porra, acho que eu não consigo. Mas eu falei, se for teu número de telefone? Para você ter um telefone, não são 12 números seguidos, é um só.
Sim. Porque aquilo para você já é integrado. Então você sabe, todo número do telefone ali para você é uma coisa só. Então é muito mais rápido para você. Você não precisa decorar aqueles 12. É o automático, é uma coisa só. E assim por diante. Então, assim, a memorização é essencial você trazer e incorporar coisas até por isso. Como é que você vai articular conhecimento se você não tem aquilo integrado dentro de você? Então, nunca vou ser contra a memorização. Eu só acho que a educação não pode ser baseada nisso. Né? Ela tem que ter isso, mas obviamente tem que trabalhar, entender que nós estamos num outro mundo, pô. Não é mais o mesmo mundo, né? Tem que achar um novo equilíbrio. Eu nunca achei muito boa a educação que eu tive, eu achei fraca. Então, eu também. Então eu sou super a favor de mudar, porque a minha eu já achava bem ruim. Eu vi sexta-feira, uma palestra, o cara está mostrando estatísticas de aprendizagem. 70% da aprendizagem acontece no trabalho, no projeto, no workflow, no dia a dia do cara. Mas também tem aqui no Brasil, você fica muito mais horas no trabalho do que na escola. Até o estudante, quando ele está fazendo as atividades, sim, 70% do trabalho, 20% do convívio e 10% formal. A educação formal representa 10% da aprendizagem. Tá errado, porque é muito tempo para ser só 10% da aprendizagem. E você vê para os nossos filhos, né? Eles aprendem muito mais coisas que eles estão vendo no YouTube, joguinho e etc, do que na escola mesmo. Então, realmente tem que ser repensado. Bom, esse foi o Giro de Notícias aqui. E a gente vai chegando ao final dessa primeira parte da Jovem Pan. E como eu disse no começo do nosso programa de hoje, esse episódio ele marca não somente o fim desse episódio, mas o fim de uma fase do Miragem Podcast aqui na Jovem Pan. Nosso último programa dessa primeira temporada. E foi uma jornada incrível de aprendizagem. Eu não sei vocês, obviamente para nós aqui foi muito marcante, foi muito bacana, que foi o lançamento de tudo isso. Então toda essa troca que a gente teve, todas essas descobertas sobre o impacto da inteligência artificial no nosso presente e no nosso futuro, né, que a gente faz muito exercício de futurologia aqui. Então eu quero agradecer os meus amigos e parceiros aqui de coração, Tuta Neto, Samidana, obrigado pela Agradeço aí pela parceria dos dois, a audiência, obrigado aí pela força. E muito legal participar dessa temporada do Miragem, foi divertido, aprendi bastante, trocamos muitas ideias e espero que vocês tenham gostado também. É isso aí, pô, só tenho a agradecer, realmente foi incrível trocar essas ideias aí com o Sami, com o Gabas e, pô, com a audiência principalmente. Tamo junto aí, que venham as próximas. Maravilha. É isso aí. Isso, obviamente, não é o adeus, é só uma pequena pausa que a gente vai dar aqui no Miragem. A gente vai continuar, obviamente, nas mídias sociais, no YouTube, todos os canais aqui que vocês já conhecem. Mas realmente foi muito gratificante e, obviamente, tudo isso só existe por causa de você, a nossa audiência aqui do programa, que sem vocês nada disso teria sentido. Então, obrigado mesmo de coração por toda a audiência, por todo o carinho, por todas as trocas, as mensagens, as participações, as dicas todas. Vocês que dão razão e dão sentido a esse programa. E, como eu disse, vamos continuar. Só vamos dar essa pausa, só um encerramento de temporada aqui, final de ano. Daqui a pouco a gente está de volta. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.